História real de uma avó. Meu pai e a vingança que ninguém esperava. O ano era 1958 e eu tinha apenas 19 anos. Uma jovem cheia de sonhos, esperanças e vivendo naquele interior que parecia tão pacato. Lembro-me como se fosse ontem, daquela noite ensolarada de emoções, quando comemorávamos o aniversário da minha mãe. É uma festa familiar, simples e cheia de amor. Todo mundo estava rindo, conversando e se deliciando com os quiputes, que eram o marco das festividades da família. O cheiro de bolo de fubá assando no forno ainda está gravado na minha memória. Eu vivia com o Alexandre, meu marido, e éramos recém-casados, cheios de planos e amor. Tudo parecia encaixar perfeitamente, como um daqueles sonhos que você acha que nunca vai acabar. Mas aquela noite mudou tudo. Eu nem sabia que estava prestes a cruzar a linha do impossível. Depois da festa, quando todos já estavam se recolhendo aos poucos, senti um aperto no peito, uma sensação que algo não estava certo. Meu coração batia acelerado enquanto eu subia tranquila as escadas, querendo apenas dormir depois de um dia tão longo. Ao abrir a porta do quarto, a cena que vi me deixou sem ar, como se o tempo tivesse parado no instante em que meus olhos se focaram no impossível. Ali na cama que dividia com meu marido estavam Alexandre e meu pai, José, em um momento que parecia irreal, íntimo de uma maneira que eu não poderia imaginar. Meus joelhos fraquejaram e uma onda de incredulidade tomou conta de mim. A dor era tão palpável, o coração como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Senti um nó na garganta, um desejo de gritar, mas o som não saía. Eu estava perdida, com as mãos trêmulas e lágrimas queimando meu rosto. O mundo que eu conhecia se desfez em segundos. A traição dupla fez eco na minha alma, a confiança se despedaçando em 1000 pedaços de vidro que penetravam em cada parte do meu ser. Como lidar com uma verdade que ameaçava destruir tudo o que eu era? Fiquei ali, paralisada, enquanto eles se davam conta da minha presença. E o silêncio do quarto se enchia de tensionamento. O que eu poderia fazer? Como reconstruir minha vida sobre esses escombros de decepção? Naquele momento, sozinha com minha dor, percebi que o caminho à frente seria desafiador, mas também que as respostas não viriam facilmente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sensação de ser tragada por um mar revolto não me abandonava enquanto eu me afastava do quarto. Cada passo parecia uma eternidade, o chão frio sobre os pés descalços, a casa mergulhada em um silêncio perturbador. Ainda sentia o gosto amargo da traição na boca. Era como se o mundo, antes tão sólido, agora balançasse sob meus pés. A escuridão da noite parecia se fechar ao meu redor, sufocante.
Eu desci até a cozinha, buscando refúgio, mas minha mente estava um turbilhão. Meus olhos fixos na janela, onde o mundo lá fora continuava indiferente. Os grilos cantavam na noite quente, o vento balançava as árvores como se nada houvesse mudado. Contudo, dentro de mim, tudo estava em ruínas. De repente, ouvi um som inesperado, o barulho de um carro ao longe, e o farol que iluminou a fachada da casa anunciou a chegada de alguém. Minha cabeça girou, tentando processar mais esse evento. Quem poderia ser a essa hora? Minutos depois, ouvi passos na varanda e a porta da frente se abrindo lentamente, como se hesitassem em cruzá-la. Meu coração disparou novamente. O medo agora, dividido entre o que eu havia acabado de presenciar e essa nova presença misteriosa. Para meu espanto, era minha mãe. Fui tomada por um alívio instantâneo, mas logo percebi que algo não estava certo. Ela tinha um olhar estranho, um misto de urgência e determinação que eu nunca vira antes. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ela fechou a porta calmamente, olhou em meus olhos e disse: "Filha, precisamos conversar. Não é culpa sua, mas você precisa saber." O tom de sua voz era firme e cheio de segredos, e eu senti uma nova onda de tensão me envolver. "O que está acontecendo, mãe?" Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Ela se aproximou, sentou-se ao meu lado e segurou minhas mãos frias nas dela. O que ela revelou mudou toda a minha compreensão dos últimos anos. A verdade que veio à tona foi mais devastadora do que eu poderia imaginar. Meu pai não era meu pai biológico. Minha mãe começou a contar sua história, uma história marcada por escolhas difíceis e um amor proibido do passado. "José, ele te ama como filha", disse ela, quase implorando por compreensão. E foi então que tudo fez sentido, de uma maneira distorcida e dolorosa. A relação que eu havia testemunhado entre meu marido e meu pai ganhou outra luz. Alexandre sabia, e a traição não era apenas carnal, era uma tentativa distorcida de se vingar de algo que nem era minha culpa. Eu estava mergulhada em um mar de emoções contraditórias. Agora, mais do que nunca, eu precisava entender quem eu realmente era. As palavras da minha mãe ecoavam na minha mente, misturadas às lembranças daquele dia fatídico. O que viria a seguir, eu não tinha ideia. Apenas sabia que essa revelação era apenas o começo. Com a cabeça rodando, eu olhei pela janela mais uma vez. O mundo lá fora havia mudado, e eu junto com ele. E naquele momento, percebi que ainda havia peças faltando nesse quebra-cabeça tortuoso que era a minha vida. O silêncio na sala era quase palpável, como se esperasse pela próxima revelação. Minha mãe, ainda segurando minhas mãos, parecia buscar as palavras certas. Sua respiração era lenta, quase calculada, enquanto eu, por dentro, me sentia um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, de repente, como um raio em céu claro, ela soltou uma bomba que cortou o ar. O homem que acredita ser seu verdadeiro pai, ele não é apenas um desconhecido. Ele é alguém muito próximo. Alguém que você nunca esperaria. Ele é... Ela parou, a pausa dramática me fazendo querer sacudi-la para que revelasse logo. Ele é o irmão do José. Ele é o verdadeiro pai biológico,
Mas por um acordo de família, José assumiu esse papel para proteger todos nós. Minha cabeça girou com força. Eu, mesmo sabendo estar vivendo um pesadelo, não conseguia acreditar na complexidade que essa verdade revelava. Era como se um véu tivesse sido levantado, mostrando a verdadeira cena por trás do palco. Ele, o irmão mais velho, parte de uma trama que para mim agora lembrava mais um romance mexicano do que a minha própria vida. Como podia? O som do motor de um carro me trouxe de volta à realidade. Uma batida forte e apressada ecoou pela porta da frente. Meu coração parecia sincronizar com aquele som, batendo descompassadamente. Antes que pudesse responder ao POC, Alexandre apareceu no batente da cozinha, a chuva escorrendo do cabelo, olhos suplicantes e cheios de algo que eu não conseguia entender. Eu me levantei instintivamente, a força das revelações recém-descobertas me fazendo tremular por dentro. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar, minha voz saindo quase como uma súplica. Alexandre me olhou nos olhos, cheios de arrependimento e um amor confuso, diferente do que eu tinha testemunhado mais cedo. Eu soube dos segredos da sua família, ele confessou, quebrando o silêncio pesado. Sua mãe e o irmão do José, eles tinham um plano. E eu fui envolvido de uma maneira que nunca quis. Tentando entender, olhei nos olhos de minha mãe, que confirmava tudo, lágrimas silenciosas em seu rosto. Nesse instante, a porta da casa foi aberta com força. Uma figura emergiu das sombras, o verdadeiro pai biológico. Seus olhos encontraram os meus, e embora seu rosto fosse desconhecido, havia algo nele que parecia tão familiar, tão meu. O tempo desacelerou enquanto eu absorvia a presença dessa nova verdade. Uma história de verdades enterradas, traições e agora ligações de sangue inesperadas. Tudo girava em torno de um círculo perfeito de intrigas e dores ocultas. Mas o mundo ao nosso redor não parou. Ele nunca para. E eu sabia que entre os estilhaços de tudo que foi quebrado esta noite, teria que encontrar uma maneira de juntar os pedaços. Olhando novamente para Alexandre, meu coração, mesmo que ainda ferido, sabia que não estava sozinho nessa avalanche emocional. Vamos encontrar um caminho, ele murmurou, quase como uma promessa. E enquanto o silêncio voltava a preencher a sala, uma nova pergunta pairava no ar. Como redesenhar a nossa história quando tudo que você sabia perdeu sentido? Ainda que algumas respostas e confissões tenham sido feitas, as perguntas continuavam se multiplicando. Quem mais sabia desse segredo? E como o irmão se envolveu nesse emaranhado de vidas? A noite prometia trazer mais revelações, e eu, mesmo temendo o que ainda estava por vir, sabia que precisava enfrentar cada uma, cabeça erguida. O futuro era incerto, mas minhas âncoras estavam ali, ao meu lado. Ainda estava tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça que era minha vida, quando a porta bateu com força. Todos viramos ao mesmo tempo, e eu mal pude acreditar no que vi. Era o João, o vizinho da nossa vila, mas havia algo diferente nele. O olhar que ele lançou à minha mãe fez o ar da sala ficar pesado. Ele não parecia apenas um amigo da família, mas algo muito mais profundo. Ele sabe de tudo, minha mãe balbuciou,
E de repente entendi que João tinha um papel nisso tudo. Ele olhava nos fundos dos olhos dela, como se buscasse o entendimento silencioso. Meu coração tamborilava alucinadamente, despertando um misto de medo e curiosidade. João deu um passo à frente, com as mãos suadas agarrando a beirada da mesa. Eu não podia continuar escondendo isso, Maria, ele disse, a voz desafinada pela emoção. Foi então que a verdade veio à tona. João não era apenas um vizinho, mas tinha sido um grande amor da juventude da minha mãe. Um amor que tinha ficado enterrado junto com o tempo. Ele explicou o que tinha descoberto sobre as conversas secretas entre minha mãe e o irmão de José, mas foi obrigado a se manter em silêncio por medo das consequências. Naquela noite, antes de você nascer, João começou a contar. Estavam todos na casa do José. Eu vi coisas que não queria ver. Vi seu avô pressionando sua mãe para aceitar que a criança deveria ser criada como filha de José, para manter a honra da família. Minha cabeça flutuava. Ele continuava as emoções cruas. Seu avô era dono de tudo e de todos por aqui. Ele sabia que o irmão dele e sua mãe, eles tiveram você fora de uma união utilitarista que ele arranjou. Ele forcejou todos a entrarem em um jogo de segredos e mentiras. O peso do que ele estava revelando fazia tudo girar. O escândalo era maior do que jamais poderia imaginar. Eu, que pensava apenas lidar com traições e amores deturpados, agora estava encarando a face da manipulação e coerção dentro da minha própria família. E nesse turbilhão de emoções, uma pergunta ainda queimava. Onde se encaixava João nessa história toda? Ele fitou minha mãe de novo, e pelo tom de sua tristeza profunda na próxima revelação, percebi o que estava por vir, antes mesmo de ele abrir a boca. Eu nunca falou. Lembre-se. Eu sou seu verdadeiro pai, ele disse, uma lágrima teimosa escorrendo. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Eu me afundei na cadeira, minhas pernas de repente incapazes de me sustentar. Os murmúrios dos demais na sala quebraram o silêncio, suas vozes surpresas aos poucos se transformando em fragmentos de uma conversa nervosa. Como num efeito dominó, cada revelação levantava uma questão nova. Meu avô era o vilão que tudo arquitetara, manipulando destinos de forma cruel? Com essas novas peças acrescentadas ao quebra-cabeça, a noite que prometia esclarecimentos terminava forrada por sombras mais negras ainda. E enquanto nossos olhares cruzavam pela sala, uma nova pergunta permanecia como uma névoa espessa. Qual seria a verdade final? A sala ficou muda depois da revelação de João. Era como se todos estivessem segurando o ar, com medo de que qualquer mínimo movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Eu olhava para minha mãe, tentando entender como tudo aquilo poderia ter ficado escondido por tanto tempo. O João era meu pai. Meu coração estava pesado, mas também havia uma estranha sensação de alívio incontido. Minha mãe, ainda agarrando minhas mãos, deixou escapar um suspiro profundo. Era como um peso sendo retirado de sua alma. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a porta da sala se abriu novamente. Um rangido alto que pareceu cortar o ar denso. Na entrada, surge uma figura inesperada. Minha avó, a matriarca durona da família, com aquele olhar que parecia enxergar através das paredes. Meu avô,
Logo atrás dela, veio correndo. Uma mistura de raiva e medo estampava seu rosto normalmente impassível. Não façam nada! Ele gritou, a voz ríspida ecoando pela casa. Vocês não entendem. Não sabem o que estão prestes a fazer. A sala ficou agitada, mas minha avó, com surpreendente calma, se aproximou de mim. É hora de todos saberem, querida. Só assim poderemos começar a arrumar essa sujeira. O tom dela era firme, mas vi um lampejo de mágoa em seus olhos, um reflexo da verdade prestes a ser revelada. Ela virou para o João, lançando um olhar intenso. Você pensa que sabe tudo, menino, mas há mais nessa história do que você sequer imagina. Sua voz era calma, cheia de uma sabedoria antiga e dolorosa. Essa criança é especial. Mais do que qualquer um de nós sabia. Sob o olhar atento de todos, minha avó revelou um segredo que deixou todos em choque absoluto. Eles planejavam me esconder de algo muito maior. Algo que fazia parte de uma lenda antiga da nossa família. Há gerações, um membro da família nascia com habilidades especiais, algo que nos tornava alvo de olhares curiosos e invejas. Naquele momento, minha percepção da vida virou de ponta cabeça. Eu, em meio a revelações de paternidade e traição, era também herdeira de um mistério ancestral. O papel do meu avô, que parecia vilão, agora assumia novas nuances. Ele estava tentando me proteger desse destino. Minha mente girava. Tudo parecia tão surreal, como um daqueles livros de magia que meu irmão lia. Mas olhando para aqueles rostos ao meu redor, percebi que não estava mais sozinha. Tínhamos que descobrir uma maneira de proteger nossa família e enfrentar esses desafios juntos. Enquanto todos absorviam as novas revelações, uma pergunta ainda ecoava na sala. Como eu usaria esse recém-descoberto segredo para enfrentar uma vida cheia de mistérios e escolhas? E enquanto ponderava sobre isso, o som de passos do lado de fora ecoou novamente, indicando que mais alguém se aproximava da porta. Quem mais vinha para completar essa intrincada teia de segredos e verdades? A porta estava entreaberta e eu mal tinha processado todas aquelas revelações quando o som dos passos do lado de fora se intensificou. Todos na sala pararam e viraram a cabeça na direção da entrada. Eu, de coração na boca, apenas observei, mal conseguindo respirar, imaginando quem mais poderia entrar e virar nossa vida de cabeça para baixo. E então ele apareceu. Era meu avô, mas não aquele que sempre conhecemos. Era outro avô, ou melhor, o irmão mais novo do meu avô José, o tio que raramente víamos e de quem muitos falavam em sussurros carregados de respeito misturado ao medo. Ele entrou devagar, mas a presença era avassaladora. Seu olhar grave percorria a sala, examinando cada um de nós, cada revelação recém-feita. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever. Com uma voz rouca e solene, ele disse: "Vocês têm o direito de saber. Vocês todos são parte de algo muito maior, algo que foi escondido por gerações e que houve muito esforço para se manter abafado." A sala ficou em um silêncio atordoador. Todos prendiam a respiração, esperando pela próxima palavra. Meu coração batia como um tambor descontrolado. A nossa família não é apenas uma família qualquer. Vocês acham que essa questão de paternidade é o segredo mais profundo?
Existe algo que transcende essa questão pessoal. Vocês, minhas queridas crianças, são parte de uma linhagem que carrega mais do que podem imaginar. Ele fez uma pausa e parecia que o mundo inteiro estava por parar junto com ele. O que ele disse em seguida foi ainda mais chocante. Nossa família tem uma ligação direta com um antigo legado, do qual todos pensaram que tinha desaparecido. A linhagem dos guardiões, e cada um de nós carrega uma parte desse sangue. Nós estamos destinados a proteger segredos, segredos tão profundos que poderiam abalar o mundo. Minha mente estava em turbilhão, cada palavra dele caindo como flores, desabrochando e depois murchando instantaneamente. Ninguém conseguia falar. Uma mistura insana de medo e incredulidade tomou conta de mim. Eu tinha crescido com contos sobre nossos ancestrais, achando tudo uma história para dormir. E agora, ali, na minha frente, estava a terrível verdade. A confusão se transformava em um frio percorrendo a espinha, enquanto tentava encontrar alguma lógica em tudo aquilo. Minha avó estava ali, ao lado dele, e assentia devagar, confirmando cada palavra que ele dizia. Mas por quê? Por que a gente precisa saber disso agora? Perguntei, tentando não deixar a voz tremer. Ele olhou nos meus olhos com algo que misturava dor e esperança. Porque a segurança da nossa família está em risco, e só vocês podem manter o legado protegido. Sua proteção é a nossa missão. Foi por isso que tantos segredos estavam escondidos. Mas agora, tudo está em jogo. Com isso, de repente, a casa começou a tremer. As paredes pareciam vibrar com a intensidade das palavras ditas. Um nervosismo coletivo tomou conta de todos. Eu, estarrecida, percebia que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. O mundo que conhecíamos estava desmoronando. Mas ali, naquele caos, eu sentia surgir algo novo. Algo que eu mal podia compreender, mas que sabia que nos uniria de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A verdade estava se revelando como uma força da natureza, e nada seria capaz de contê-la. Apenas sabíamos que algo muito maior nos esperava além daquela porta, e o próximo passo talvez fosse o mais importante da nossa história. Afinal, qual destino nos aguardava ao aceitar essa herança ancestral? Tudo que podíamos fazer era encarar o desconhecido, juntos. Quando aquela porta rangeu uma última vez, trazendo ainda mais peso ao momento, a tensão na sala parecia viva, quase sufocante. Todos nós estávamos ali, reunidos, rostos crispados de expectativa. Quando o inesperado aconteceu. De repente, o chão começou a vibrar. Prometo que não estou exagerando. Era como se a própria casa estivesse acordando de um sono profundo. O som era gutural, surgindo das profundezas, e foi impossível ignorar. Todos os olhares se voltaram para a fonte do barulho, quando, com um estalo violento, uma rachadura enorme atravessou o chão da sala. E aí, tudo aconteceu tão rápido que até hoje é difícil acreditar. Um brilho intenso começou a emanar daquela fissura, cegando a todos momentaneamente. Nós nos afastamos com pavor, o medo correndo solto nas veias. Era uma luz estranha.
meio dourada, meio prateada, que dançava como um fogo sobrenatural. Parecia ter vida própria. Mas a verdadeira surpresa veio quando do solo emergiu um livro. Não era como qualquer livro que já tínhamos visto. Parecia ter uma aura ao redor, quase mística. A capa de couro envelhecido, cheia de inscrições desconhecidas, se abriu sozinha, e as páginas começaram a folhear rapidamente por conta própria, mostrando textos que brilhavam à medida que passavam. Cada um de nós congelou, e então uma imagem começou a se formar no ar, projetada pelas páginas vivas. Eram pessoas, mas não pessoas comuns. Era a linhagem de nossa família, um desfile de antepassados que nos observavam com olhos vívidos e poderosos. Nesse instante, o meu avô deixou escapar um gemido de dor, como se finalmente estivesse enfrentando os fantasmas do passado. Meu coração acelerava e eu vi, refletido nos olhos dos meus familiares, um misto de fascínio e desespero. Enquanto o livro flutuava, revelando segredos de gerações passadas, minha avó, de repente, deu um passo à frente, insistindo em tocar naquilo que parecia tão unanimemente sagrado. É chegada a hora, ela murmurou, a voz carregada de resignação e esperança. E foi então que, pela primeira vez, alguém do passado falou. A figura de uma mulher imponente e sábia, de modo alguma dissimilar das nossas próprias avós, emergiu do livro, flutuando no ar com um brilho etéreo. Sua voz ressoou, firme e acolhedora, como um eco do tempo. O ciclo se fechou. Está na hora de vocês tomarem as rédeas do futuro. Mas cuidado, é necessário um sacrifício. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim com um peso insuportável. Sacrifício? O que isso significava? O que ainda estava por trás daquele legado sombrio? Nosso destino é mesmo tão intrincado com forças além da nossa compreensão? Antes que pudéssemos fazer qualquer outra pergunta, a imagem se desfez. As páginas do livro se fecharam lentamente, ocultando todos os seus mistérios. E nós ficamos lá, imóveis, conscientes de que, por mais que não quiséssemos, agora éramos parte de algo muito maior e perigoso. O silêncio que se seguiu estava repleto de perguntas não feitas e medos não ditos. Eu olhei em volta, cada rosto ali espelhando o meu próprio choque e encobrindo a determinação recém-descoberta. Começava a perceber que o verdadeiro teste estava apenas começando. Como proteger um legado tão profundo quando nem ao menos sabemos onde pisar? E como lidar com esse tal sacrifício que pairava sobre nós como uma sombra silenciosa? A noite escureceu mais um pouco e nós permanecemos ali, divididos entre o desejo de entender e o temor do desconhecido. O próximo passo era incerto, mas não voltaríamos atrás. O caminho à frente era obscuro e cada um ali precisava decidir. Encararíamos aquele desafio unidos? A reunião estava prestes a chegar a um clímax. O ambiente parecia vivo, pulsando com a energia de segredos recém-descobertos. Sabíamos que éramos parte de algo imenso, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A porta se abriu novamente, fazendo todos na sala congelarem no lugar. A figura que entrou era minha tia-avó, alguém que há anos não pisava na casa,
desde que decidiu se isolar no campo. Seus olhos antigos eram profundos e carregados de tristeza. Eu me lembrei dos contos sobre sua reclusão, mas nunca havia entendido o motivo. Ela parecia sempre saber mais do que queria dizer. Vocês acham que descobriram tudo? Sua voz rompeu o silêncio, cheia de uma sofisticação amarga. Há ainda mais escondido nas sombras, algo que ninguém aqui compreende totalmente. Foi aí que ela deixou escapar a bomba. Eu não sou apenas uma observadora nessa história. Eu estive guardando um dos segredos mais sombrios da nossa família. Um segredo que explica por que nunca pudemos nos afastar do legado. A tensão na sala era quase insuportável. Sua revelação começou a criar um burburinho entre nós, um mar de murmúrios e olhares desconfiados. Ninguém imaginaria o que ela diria em seguida. Eu era a guardiã do verdadeiro poder por trás do que somos, e me disseram que se mantivesse segredo, poderia proteger a todos vocês. Mas minha verdadeira lealdade estava com alguém de fora. A onda de choque que percorreu a sala era quase palpável. Minha avó encarou minha tia-avó com uma mistura de fúria e desespero. Você fez um acordo? Com quem? A sala ficou em um silêncio mortal. A tensão era tão espessa que parecia evitar que qualquer som saísse. Minha tia-avó, aquela que todos achavam ser uma figura fechada e distante, agora era a chave para um mistério que poderíamos nunca resolver. Antes que ela pudesse responder, um som alto de rachadura ecoou pela casa novamente. Parecia que a própria estrutura estava prestes a colapsar. Uma ventania surgiu do nada, apagando as velas e jogando sombras dançantes contra as paredes. No meio deste caos todo, um brito cortou o ar. Era um som que nunca esquecerei. Vinham de fora. Um lamento que encheu a noite, tão triste e carregado de perda. E aí, como se atraídos pelo chamado, todos viramos os olhos para o livro que ainda descansava no chão, fechado, mas ainda emitindo um calor estranhamente reconfortante. Naquele momento, nos unimos no entendimento de que a verdadeira luta estava apenas começando. Estávamos diante de poderes que atravessavam gerações, laços que foram formados para proteger e outros para destruir. A grande questão que restava era: estávamos prontos para enfrentar o verdadeiro inimigo? O silêncio na sala era quase tangível quando a porta finalmente parou de ranger. Eu ainda tentava processar tudo que minha tia-avó havia revelado. Fiquei parada ali, como se estivesse congelada no tempo, sentindo aquele friozinho desconfortável no estômago. Mas nada poderia me preparar para o que viria a seguir. A verdade nua e crua estava prestes a cair sobre nós como uma tempestade. De repente, uma energia estranha tomou conta da sala. Uma sensação densa e abafada preencheu o ar, quase como uma tempestade prestes a se formar. Meu coração pulsava forte e, pelos olhares ao redor, eu sabia que não era a única a sentir isso. E foi nesse exato momento que algo verdadeiramente inexplicável ocorreu. A própria sombra do meu avô começou a se mover de maneira independente do corpo. Eu sei, parece impossível, mas era como se a sombra ganhasse vida própria.
se separando dele e se erguendo, alta e ameaçadora. Todos na sala recuaram, atônitos com a cena surreal. E então, aquela sombra, uma coisa sombria e viva, começou a falar. Ouvinte, me escuta! Era uma voz rouca, cheia de rancor, como se carregasse anos de ódio. Vocês acham que já sabem tudo? Ela começou, sua voz gélida cortando o ar como uma faca afiada. Mas há mais que ainda não revelaram. Uma traição dentro da traição. Naquele instante, minha avó, que estava sempre tão firme, fraquejou, seus olhos arregalados, fixos na sombra que agora parecia quase personificada, viva. Meus próprios joelhos tremeram e eu precisei me segurar na mesa ao meu lado. Vocês. A sombra continuou, cada palavra carregada de veneno. Vocês acham que protegeram a história da família, mas esqueceram de proteger a si mesmos. Há anos, alguém de dentro conspirava contra todos vocês, ao lado de inimigos. O impacto dessas palavras foi como tiros na escuridão. Os olhos de todos na sala se voltaram para meu pai, que até então estava quieto na ponta da sala. Algo no seu rosto, um quê de culpa, talvez? Ou ele simplesmente entendia mais do que demonstrava. Sua expressão endureceu, mãos apertadas, como se temesse que sua própria sombra pudesse denunciá-lo. Eu vi lágrimas silenciosas escaparem do canto dos olhos da minha mãe. Uma tristeza tão profunda quanto um oceano. Não antecipávamos isso, ainda mais de alguém tão próximo. Eu nunca quis que chegasse a isso. Meu pai finalmente murmurou, a confissão pendendo do ar como uma lâmina. O choque percorreu a sala como corrente elétrica. Seus olhos encontraram os meus, tão cheios de dor, que mal consegui sustentar seu olhar. Naquele momento, uma parte de mim quebrou de uma forma que nunca imaginei ser possível. Era verdade? Desde o começo ele sabia de algo que poderia nos salvar ou condenar? E então, como se para completar a revelação profética, a casa tremeu novamente. Um som ensurdecedor, seguido de uma força que nos empurrou contra as paredes, como se o mundo cobrasse ação imediata. Nós olhamos uns para os outros, todos procurando respostas onde só havia incertezas e sombras. Ajustando-nos à nova realidade, a questão que todos tínhamos medo de perguntar pairava como um silêncio inquietante na sala. O que estamos dispostos a sacrificar para proteger a verdade, agora que todos os segredos estão expostos? Com a sala ainda reverberando de revelações recentes e a sombra inativa fundida novamente ao meu avô, algo inquietantemente claro pairava sobre nós. O verdadeiro inimigo estava entre nós, invisível e traiçoeiro. O desafio estava apenas começando, e nosso maior medo não era o que estava por vir, mas o que já tinha sido dito. A sala parecia tirar o fôlego de cada um de nós. Eu, parada ali, sentia uma mistura de medo e esperança ao mesmo tempo. Meu coração batia na minha garganta, uma sensação que nunca mais conseguiria esquecer. A casa, ainda cheia de ruídos estranhos, e aquela energia que fazia minha pele arrepiar, se tornava o palco de uma revelação que eu não sabia como encarar.
Quando meu pai finalmente confessou, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A traição, o segredo, tudo aquilo pesava como um fardo insustentável. Eu vi o olhar pesado da minha avó, cheio de raiva e mágoa, mas também um pouco de compreensão. Ela sempre soubera mais do que dizia e agora tudo estava escancarado. A linha da nossa história não era uma linha reta, era um emaranhado de dores e escolhas difíceis. A sombra do meu avô, agora silenciosa, parecia uma advertência silenciosa sobre tudo o que poderia acontecer. O silêncio ali era como uma bomba relógio prestes a explodir. Mas antes de ser consumida pelo medo, lembrei do calor das mãos do Alexandre segurando as minhas. Ele estava ali, ao meu lado, prometendo que encontraríamos um caminho. E aquele pacto silencioso de apoio me deu força. De repente, um som ecoou por aquela atmosfera tensa. O riso suave da minha tia-avó, quase como um alívio distorcido no meio de tanta pressão. Vocês têm um caminho a seguir, ela murmurou, dessa vez com um novo peso na voz. É um fardo, sim, mas também uma dádiva. Protejam o que é de vocês. Eu me vi olhando em volta, vendo cada rosto conhecido sob uma nova luz, heróis e vilões da nossa própria história. Queria poder apagar algumas partes, mas sabia que isso era impossível. Precisávamos encarar a verdade, olhar o inimigo nos olhos, fosse ele feito de sombra ou de carne. Afinal, a escolha estava à nossa frente. Precisávamos proteger nosso legado, mesmo que o preço fosse alto. E ali, naquele caos de revelações, sentia que talvez estivéssemos mais unidos do que nunca. Com o livro diante de nós, ainda fechado, mas pesado com todos os seus segredos. Entendi que esse era apenas o começo da nossa jornada. Um profundo suspiro coletivo percorreu o quarto. Estávamos em pé de igualdade com a verdade, no meio do fogo cruzado, do passado e do futuro. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história que só começou. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para ajudar essa jornada a crescer. Inunda os comentários com suas reações, teorias, o que achou dessa revelação. E compartilhe este desfecho com pelo menos 5 amigos que precisam saber o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa aventura.